Fala, meus amigos, muito boa noite. Vamos para mais uma análise aqui do mercado de criptomoedas. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o ciclo do Ethereum, ciclo do Ether, nesse ciclo, né, que se iniciou agora a partir de janeiro de 2023. Então eu separei para vocês aqui no gráfico, né, eu separei 3 gráficos, tá? O Bitcoin, o USDT semanal, o Ethereum, o USDT semanal e Ethereum barra BTC semanal, para a gente entender um pouco o que aconteceu com o Ethereum nesse ciclo, né? Não sei para vocês, mas alguns analistas esperavam uma explosão do Ether nesse ciclo, que não aconteceu, e a gente tem uma explicação gráfica para isso, né? Então eu decidi fazer esse videozinho aqui para a gente tentar desvendar o que está acontecendo com o Ethereum, se não tentar entender o porquê que ele não se valorizou tanto quanto os investidores gostariam, né? Então, para isso eu separei 2 momentos aqui. Essa linha vermelha, aqui eu estou no gráfico semanal do Bitcoin USDT, tá? Separei aqui no dia 8 de novembro de 2021, que não por acaso foi o topo em 69 mil dólares. Tá? Então, a gente tem aqui 8 de novembro de 2021, topo do Bitcoin em 69 mil dólares. 8 de novembro também, topo do Ethereum em basicamente 4.900 dólares aqui, tá? E Ethereum barra Bitcoin, tá? Dia 8, próximo à resistência aqui, que foi aqui em 0.087, tá? Não necessariamente aqui no dia 8 estava ali, mas estava nessa região ainda, tá bom? Então, no topo, estávamos aqui. Então, olha só o que aconteceu. O Bitcoin fez topo em 69 e começou a tendência dele, o bear market, né? Aqui durante nada mais, nada menos que 427 dias, caindo 77%, tá? E como o Bitcoin caiu, o Ethereum também acompanhou, né? Sai daqui, menino. Pronto. E o que acontece? Vamos lá. Aqui, 8 de novembro, a gente sabe que o Bitcoin começou o bear market e o Ethereum também caiu a bagatela de 82%, tá? No bear market, junto com o Bitcoin, 400 e poucos dias, tá? E aí, o que eu chamo de atenção aqui, né, para a gente dar uma olhada, é o seguinte, eu vou contar o bull market iniciado a partir do dia 9 de janeiro de 2023, por quê? Porque foi quando o Bitcoin visitou essa casa aqui dos 15.400 dólares, e exatamente na semana do dia 9 de janeiro, ele fez essa linda barra de ignição aqui, iniciando a tendência semanal de alta dele. Tá? Então, justamente nessa barra aqui começa o bull market, né? É claro que aqui a gente não sabia ainda, eu estou com o gráfico pronto desenhado, né? Então, eu marquei esse dia aqui, 9 de janeiro de 2023, não por coincidência também, o Ether, quando deu uma agulhada lá nos 880 dólares, mas no dia 9 de janeiro também fez uma linda barra de ignição semanal aqui, tá? E olha só o que aconteceu para a gente tentar entender esse ciclo do Ether, né? Por que ele foi decepcionante, está decepcionante. O que aconteceu a partir do dia 9 de janeiro de 2023? Vamos voltar para o Bitcoin. O Bitcoin inicia uma tendência semanal de alta, né? Que vai simplesmente, depois que ele faz essa barra de ignição, ele sobe simplesmente. Vamos botar até os 109k, né? Aqui a gente tem 756 dias de alta, tá? 425% de alta, 430% de alta do Bitcoin, 430% de alta do BTC em 750 dias, basicamente 2 anos subindo, tá? Então aqui 430% a partir da barra de ignição, tá? E aí quando a gente vai aqui para o Ether, o que acontece? Vamos lá. O Ether, ele também deu o início, né?
Só que o topo dele foi em 4.900 e ele não conseguiu passar dos 4.100 dólares. Tanto é que ele fez um topo triplo semanal aqui, tá? Março, maio e dezembro de 24, topo triplo semanal, tá bom? E ele subiu somente 160%, ao contrário dos 430% do Bitcoin. Mas por que será que isso aconteceu, né? Então vamos perceber, a gente pegando o gráfico aqui do Ethereum barra Bitcoin, que exatamente a partir do dia 9 de janeiro de 2023, quando a gente pega esse gráfico aqui, ó, a gente percebe que nessa divisão aqui, o Ethereum simplesmente inicia uma tendência de baixa contra o BTC. Doideira isso, porque é uma tendência de baixa muito clara a partir do dia aqui, 9 de janeiro de 2023, caindo até esse exato momento, nada mais, nada menos do que 75% contra o Bitcoin. Então, graficamente, a gente já tem um motivo porque o Ethereum não conseguiu valorizar, não conseguiu bater o topo. Porque o Ethereum vem numa tendência de baixa semanal desde janeiro de 2023. E o curioso é o seguinte, onde ele está agora, né? Quase num suporte lá de setembro de 2019 a janeiro de 2020, o Ethereum barra BTC ele fez um grande suporte e já está quase aqui de novo. Isso quer dizer o quê? Que a gente está vendo o Ethereum agora é como se fosse comprar preços de 2019, final de 2019, início de 2020, né? E isso, desculpa, isso é impressionante, porque essa queda, né, ver como foi decepcionante esse ciclo do Ether. E o que é pior, a tendência de baixa ainda está forte, tá? Eu espero que o Ether se recupere, só que olha só o que acontece. Ele está nada mais nada menos do que a 16% do suporte dele, tá? Só que a gente está falando de um suporte aqui de 2019, só que é claro que ele tem gráfico para trás, né? Então eu vejo uma liquidez aqui em 0.007 bitcoins, e se ele furar isso aqui, o que eu não acredito que vai acontecer, o Ether só vai ter suporte em preço do Bitcoin em 0.0015, tá? Mas está muito cedo para falar disso. Eu espero que o Ether ele vá até esse suporte aqui no máximo, tá? Se ele não começar uma recuperação logo, tá bom? Então eu acredito inclusive que ele pode vir aqui pegar até essa liquidezinha aqui, né? Geralmente os criptoativos eles fazem muito isso. Eles pegam uma liquidez aqui, vem um pouquinho abaixo para depois poder recuperar, né? É o que vai acontecer? Eu não sei. E eu acho que ninguém sabe, né? Diante de tantas incertezas nesse mercado, a gente vê o Bitcoin no semanal, ele tá aqui indeciso, apesar de uma tendência de alta clara no semanal ainda. Só que quando a gente olha para o Ether, enquanto o Bitcoin ele veio aqui na EMA 50 do semanal, tá retestando, tá segurando aqui na casa dos 83.800 agora, o Ether simplesmente no semanal, né, seguindo a tendência do Ethereum barra BTC, ele tá no suporte semanal dele, né? No suporte, inclusive, aqui de março de 2023. Então, a gente tá falando que preços de Ether de 2 anos atrás, quando fala Ether barra USDT, né? Então, será que se o Bitcoin não segurar e for mais um pouquinho abaixo, o Ether vai segurar nesse suporte aqui? Comenta aí, o que você acha? Na minha análise, nos últimos vídeos que eu gravei, eu comentei que se o Bitcoin não segurar nessa região dos 74, podendo vir até os 69 ou até um pouco abaixo, o Ethereum podia muito bem vir aqui buscar essa liquidez aqui, que está aqui em 1.070 dólares, tá? E recuperar. É uma possibilidade
dele fazer isso. Só que tudo vai depender do Bitcoin, né? Tudo vai depender do Bitcoin. Uma outra possibilidade também é, se o Bitcoin for um pouco mais abaixo, é o Ether vir um pouquinho mais aqui e pegar a liquidez abaixo dos $880, para depois sim fazer uma recuperação, tá? Tudo são possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que olhando para o gráfico do Ethereum BTC, a gente entende hoje porque o ciclo do Ethereum não foi o que a gente esperava, pelo menos não, o que a maioria esperava. E a gente está vendo aqui que ele está muito perto de um suporte, aqui no 0.016 BTC, sendo que a resistência maior do Ethereum barra Bitcoin, o valor máximo que o Ethereum valeu frente ao Bitcoin foi 0.15 BTC. Tá? Então a gente tem essa região aqui de entre 0.12 e 0.15 BTCs como resistência do Ethereum valendo BTC. Tá entendendo? Só que nesse ciclo que se iniciou, percebam que ele não foi acima do 0.088 BTC. Então, eu acredito que mesmo ele recuperando, ele vai ter uma grande barreira aqui no 0.088 BTC para passar. Eu não acredito que ele vá varar, principalmente nesse ciclo, um ciclo de muita incerteza, um ciclo que as altcoins não estão performando bem ainda, né? Quando a gente olha a dominância do Bitcoin acima de 63%, a gente sabe que tem topo em 73%, então pode ser que performe, pode ser que não, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é esse gráfico do Ethereum barra BTC, numa queda de 75%, a gente vendo o Ethereum valendo como se fosse preço de final de 2019 início de 2020, né? Se fosse para recomendar, se fosse uma compra no spot, seria uma compra perfeita, seria que quando o Ethereum barra BTC batesse nesse suporte, que mesmo que varasse um pouco, eu não acredito que vá varar tudo para baixo aqui, né? Só que isso não é uma recomendação de investimento, é só uma análise gráfica, tá? Mas prestem atenção quando o Ethereum barra BTC ele chegar exatamente, se ele chegar aqui nesse ponto, né, entre 0.17 e 0.16, que eu acho que vai ser um ponto bem interessante de compra e recuperação do Ether. Nem que seja uma recuperação momentânea para depois ele cair mais, tá bom? Mas me diz aí, o que vocês estão achando do ciclo do Ethereum o que vocês estão achando nesse ciclo, né? Se decepcionou vocês, se não decepcionou, o que vocês estão esperando para o preço? Vocês acham que nesse ciclo ainda, o Bitcoin recuperando, o Ethereum consegue voltar pelo menos no 4.100? Ou ele vai iniciar um bear market e trazer o Ethereum um pouco mais para baixo? A minha opinião é que nesse ciclo ainda, o Ethereum ele volte pelo menos aqui na casa dos $2.000. Não acredito, olhando graficamente agora, a não ser que a gente tenha uma corrida muito forte de alta, né, que isso é possível acontecer, que o Ethereum vá ultrapassar esse resistência, era suporte, agora virou resistência aqui na casa dos 2.000, tá bom? Então isso vai depender do ciclo, tá? Vamos ver o que as próximas semanas vão reservar para a gente, mas eu só queria mostrar para vocês por que o Ethereum não está performando bem, porque o Ethereum barra Bitcoin não está ajudando, caiu 75% nesse ciclo e ainda continua na tendência de queda livre semanal. Você vê aqui que muito abaixo da EMA 20, né? Quase chegando num suporte, e quando ele chegar aqui no suporte vai ser um ponto da gente ficar de olho para saber se ele vai recuperar ou se ele vai varar reto para cair mais um pouco, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, tá bom? Compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.